Então hoje a gente vai bater um papo sobre as emoções e as dores do corpo. Quem aqui sofre com dores? Quase todo mundo. Então a ideia aqui é a gente entender como é que as nossas emoções, como é que aquilo que a gente passa no dia a dia, como é que aquilo pode chegar ao ponto de criar uma dor, né? Porque na verdade o nosso corpo e a nossa mente eles estão conectados, né? Nós somos uma coisa só. E por muito tempo foi muito dividido isso, né? Cabeça do corpo. Mesmo para mim, eu sou fisioterapeuta, a minha faculdade em si, a gente sempre teve essa divisão, né? Vamos trabalhar o corpo no movimento, vamos dar exercício. E por muito tempo a gente esquecia do pensamento, esquecia das emoções, e tem total relação, né? Então, nesses 11 anos que eu venho trabalhando como fisioterapeuta, eu venho mesclando tanto técnicas para o corpo como técnicas para a mente, né? Porque é importante a gente entender essa conexão, tá? Então, o nosso objetivo aqui é principalmente entender isso, como é que acontece essa conexão do corpo e da mente. Eu gosto, já que nós falaremos sobre isso, eu gosto primeiramente sempre de começar perguntando o que vocês querem aqui hoje. O que você deseja aqui hoje comigo? Como que eu posso te ajudar? E aí vamos combinar uma coisa. Quando eu pergunto, vocês respondem. É muito chato quando tem alguém aqui que fala assim, faz uma pergunta e fica em silêncio, né? Então quando eu perguntar, por favor, me responda, tá? Nem que seja sim, não, ou não quero ir embora, sei lá, responda alguma coisa, tá bom? O que vocês desejam aqui hoje comigo? Continuar dançando. Continuar dançando, excelente. Eu queria entender realmente essa relação. Muito bom. Entre a emoção e Muito bom. O que mais? O que mais? O que mais? dividir as dores, né? Muito bom. Entendedor. Muito bom. O que mais? Dicas. Dicas. Muito bom. O que mais? Solução. Solução. Eu estava esperando alguém falar isso. Ninguém quer sair daqui sem dor, né? Isso aí tem um lado emocional, né? Eu lembro de umas discussões no prédio com o senhor. Essa minha mão aqui, esse meu dedo, ficou super dolorido. Aí foi passando, acabou. Acabou. Sim. Tem a ver? Sim, tem, sempre tem a ver, né? Sempre quando a gente passa por algo traumático na nossa vida, imediatamente a gente desenvolve um sintoma, sempre tem relação com aquilo que a gente passou. Sempre tem. E tudo depende do sintoma ou de uma doença, da emoção que eu senti, né? Vou falar especificamente sobre as dores, né? Sempre tem um sentir biológico que está relacionado com o sistema músculo-esquelético. Então nós vamos falar especificamente sobre isso hoje, tá bom? Então eu fico feliz que vocês querem aqui a solução, querem continuar dançando, né? Querem entender essa conexão do corpo e da mente. Isso é muito, muito importante. E eu quero começar com vocês, para vocês mesmos se avaliarem, um teste que eu pratico todos os dias no meu consultório com todos os meus pacientes, para que eles vejam aquilo que é limitante, aquilo que está doendo, aquilo que não está, e eles se dão uma nota. Então todo mundo fica em pé, por favor. E nós vamos fazer movimentos simples. Você não precisa forçar, você não precisa sentir muita dor, você não precisa nada. Só quero que você faça o movimento e veja o quanto isso é limitante e dê uma nota, se doer, de 0 a 10, como 0 sendo nada de dor e 10 sendo o máximo de dor, tá? Quem está na fileira de trás, só vê se consegue um espacinho. Primeiramente, vocês vão fazer só esse movimento aqui, ó. Solta a mão até onde você conseguir, para frente. Até onde der. Eu não vi o Aqui, ó. Solta lá na frente. Lá embaixo. Até onde der. Pode subir. E perceba se você sente alguma dor aí. Quem sente, já grava aí na mente e dê uma nota para essa dor. Você vai fazer algum movimento para trás. Solta o corpo lá para trás até onde você conseguir. Não precisa forçar. Se sentiu dor, já grava aí. Sentiu dor. Volta. Pode voltar. Inclina agora o seu tronco para um lado. Isso. Agora para o outro. Isso. Põe a mão no ombro aqui assim agora. Gira para um lado. Gira para o outro. Pode ver que algumas pessoas têm até dificuldade de girar, dificuldade de fazer o movimento. Isso já é algumas características de tensão muscular, de limitação de movimento. E provavelmente alguns de vocês devem ter sentido dores, né? Podem sentar. Quem aqui sentiu dor para fazer esses movimentos?
Ninguém? Tio? Quem mais? Levanta a mão para mim, só para eu ver quem só? Muito bem. No final, nós vamos retestar esse movimento, tá bom? Então percebam até o movimento que vocês fizeram. Consegui fazer até aqui, ó. Mais do que isso não vai. Não dói, mas também não vai, né? Teve gente que aqui não passa, né? Então no final a gente vai retestar esses mesmos movimentos. Eu quero que você compare como é que está agora, como é que vai estar até a gente acabar no final desse encontro, né? Na palestra encontro, né? Então esses são testes que eu costumo fazer. Para que a gente possa aprender as coisas, a gente precisa de uma energia positiva. O que é uma energia positiva? Eu gosto até de usar a palavra fisiologia positiva. Fisiologia é como está nosso corpo, né? Então, por exemplo, se eu venho para um encontro, senta aqui, deixa eu ver o que vai ter nessa palestra aí agora. Eu dou uma postura ou uma posição que vai me ajudar no aprendizado? Não tá, né? Porque o meu pescoço aqui já está fechando a minha respiração. Se eu já fecho a minha respiração, automaticamente meu corpo já não vai funcionar. A Marina acabou de mostrar aqui o exercício de respiração. Meu corpo já não vai estar mais 100%, né? Então, o mínimo que eu preciso é de uma postura adequada para um aprendizado, para que eu possa aprender um pouco mais. Porém, eu quero algo mais. Quem é uma pessoa forte para mim aqui, para eu demonstrar como uma energia positiva, uma fisiologia positiva influencia o nosso corpo? Pessoa bem forte. Ninguém é forte? Quem é forte? Todo mundo é forte. Todo mundo é forte, com certeza. Vem para mim, levanta um pouquinho o seu braço. Você vai deixar o seu braço forte. Eu vou fazer força para abaixar. Você não deixa abaixar, tá bom? Olha para o chão, cabeça reta. Olha para o chão, cabeça reta. Só o olho. Só o olho. Isso. Força, força, força. Forte mesmo, hein? Ó. Muito bem. Pensa na palavra sim. Sim. Força. Pensa. Não pode falar. Sim. Tá. Força. Força para cima. Não deixa abaixar seu braço. Força. Máximo de força. 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 Ok. Pensa na palavra não agora. Força. Força. Mais força. Mais força. Perceberam a diferença? Percebeu a diferença? Pensa numa coisa que você gosta. Qualquer coisa. Força. Força para cima. Força. Força. Ok. Pensa numa coisa que você não gosta. Força para cima. Força. 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 Percebem a diferença? Vocês perceberam? Eu combinei com uma coisa com você aqui antes. Vou pagar uma coxinha para você depois lá. A gente combinou alguma coisa? Não combinou nada, né? Isso só para a gente ver que se eu tenho uma energia positiva, só o fato de eu pensar no sim, pensar em coisas que eu gosto, pensar mais positivo, literalmente, o meu corpo vai ficar mais forte. É fisiológico isso. Se eu penso no negativo, em coisas tristes, em coisas ruins, em noticiários que a gente só vê, tragédias, o que meu corpo faz? Fica fraco. Tá aí, ó. Quem quiser testar, pode vir aqui que eu testo todo mundo aqui. Vai dar igualzinho todo mundo. Então, se eu vivencio coisas na minha vida que são sempre felizes, são sempre alegres, me trazem coisas boas, obviamente que meu corpo vai ficar melhor. Ele vai ter uma disposição melhor, ele vai ter mais força, vai ter menos dor, enfim, vai ter muitas coisas legais e eu vou poder desenvolver o meu corpo de uma forma melhor. Se eu vivencio coisas difíceis no meu dia a dia, estou sempre brigando, estou com estresse muito alto, estou vendo noticiários, muitas coisas ruins, enfim, o que vai acontecer? Meu corpo vai ficar mal. Eu posso desenvolver doenças, eu posso ficar mais triste e meu corpo vai ficar muito mais suscetível a desenvolver doenças. Tá? Então, uma coisa muito simples. Alguém falou assim: quero ter dicas. Simples. Só viva coisas boas na sua vida. Eu falo, lógico. Eu posso controlar aquilo que eu venho vivenciando na minha vida. Porém, tem coisas na vida que são inesperadas. São coisas que acontecem. E aí é a forma como eu vou lidar com as coisas. Porém, quando eu vou trabalhar, por exemplo, agora eu estou de moto, antes eu estava de carro. Eu sempre ouvi na rádio, não sei se vocês ouvem aquele tiozinho e tiozão da Drummond. São
uns pateta, né? Só falam bobagem, só coisa engraçada, então eu já ia no meu trabalho dando risada, né? No carro, ouvindo uma coisa que, sabe, que me dá um ânimo, ouvir música, sempre me agrada. Eu, particularmente, eu não gosto de ver jornais. De vez em quando eu assisto, vejo alguma coisa, só para não ficar tão desconectado, né? Mas eu, particularmente, prefiro não ver. Por quê? Porque são coisas que afetam a gente. Tem notícias que não tem como a gente não se abalar. Então, para não... O que a Mariana falou, se eu estou respirando aqui, não existe mais nada além desse momento. Então, do que adianta eu saber que lá na China aconteceu XYZ? Na minha vida, o que isso muda? Nada. Então eu prefiro escolher aquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Eu escolhi já, por exemplo, ter amizades que eu me afastei. Porque são pessoas que sugam a nossa energia, que vai deixar a gente mais para baixo. Então são escolhas. Eu escolho como eu vou viver a minha vida. Eu não preciso estar presente num lugar que não me agrada. Por exemplo, se aqui fosse um lugar, vou de novo lá no desenvolvimento C, vou lá com a Renata, aquela pessoa desagradável. Você acha que eu iria vir aqui? Mas nem a pau. Nem a pau. Por quê? Eu venho aqui por quê? Porque me agrada. É gostoso falar daquilo que eu faço, é gostoso falar daquilo que eu vivencio no meu dia a dia. Então, para mim, hoje, na minha vida, eu escolho fazer coisas só que me dão prazer. Faço coisas que tem que ser feitas? Lógico que faço. Né? A gente trabalha, tem coisas que, por exemplo, eu tenho, faz algum tempinho que eu faço alguns vídeos, alguns materiais via internet. Eu prefiro estar muito mais aqui falando com vocês do que estar, por exemplo, ali numa câmera falando. Eu prefiro muito mais. Mas se eu sei que hoje a melhor forma de um marketing para trazer clientes para mim é via internet, por que não vou fazer? Então é uma coisa que não é tão prazerosa, mas é porque eu tenho que fazer. Então pronto, eu tenho que fazer. Mas eu não deixo isso me abalar, me trazer um pensamento mais negativo, algo que me desagrade. Não, eu vou fazer o que tem que ser feito e ponto. Né? Sem ficar criando história. Tá? E aí, há muitos anos atrás, até no século retrasado, nem passado, começaram essas teorias sobre as emoções. E o primeiro que começou a falar sobre isso, ele foi quase que achincalhado, quase que apedrejado. Foi lá em 1884, o James Land. Ele falou que experimentamos as emoções em respostas às alterações fisiológicas do nosso corpo. Então ele começou a falar que a fisiologia, que aquilo que a gente experienciava no nosso corpo, trazia uma emoção. Naquela época, ninguém nem deu ouvidos a ele. Ele falou assim, mas isso aí que você está falando? É bobagem. E hoje está sendo muito bem aceita essa teoria de cento e quantos anos atrás? 130 e tantos anos atrás. Né? Então hoje é muito bem aceito essa teoria dele. Por quê? Porque é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo. E as informações que existem no meu corpo podem influenciar o meu cérebro, o meu pensamento, a minha emoção. Tá? E aí, mais recentemente, tem teorias muito fortes sobre a emoção. Emoções são vistas como uma classe de estados psicológicos que englobam mudanças comportamentais, experienciais e viscerais. Então, as minhas emoções, elas direcionam o meu comportamento, como é que eu vou me comportar. Elas direcionam as minhas experiências. Como é que se eu estou feliz, eu vou vivenciar algo de uma maneira. Se eu estou triste, eu vou vivenciar algo de outra maneira. E existem alterações viscerais. Os meus órgãos podem mudar o funcionamento deles por conta das emoções que eu vivencio no meu dia a dia. Então, essa é uma das teorias mais fortes hoje em dia, né? E a gente que trabalha com osteopatia, a gente relaciona muito o corpo com as dores, com a coluna, está tudo conectado, não tem nada fora, está tudo ligado, né? As emoções, o corpo, a coluna, os pés, a cabeça, os órgãos, as artérias, está tudo ligado, né? Nós somos uma coisa só. Isso é importante a gente entender, porque tudo vai acabar refletindo no nosso corpo. Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Por que os médicos dividem tudo nos nossos corpos? Porque foi a forma que a medicina encontrou para estudar o ser humano. Foi a forma mais, eu acho que mais fácil
ou a forma que foi encontrada que é a melhor maneira. Por exemplo, a osteopatia a gente vê o ser humano como um todo. Na medicina você tem o especialista do pé, o especialista do joelho, o especialista, tem muita especialidade. Eu gosto de ver, né, assim como os osteopatas, o corpo como um todo. O porquê que a medicina dividiu isso, eu acho que pela forma que era visto antigamente, né? Que é muito dividir, não vinha essa ligação, por exemplo, do pé com o meu ombro, do pé com o meu quadril. Então foram estudando de uma forma separada, tá? Mas ele que é médico pode até falar melhor sobre isso. A medicina, houve um determinado momento na humanidade, uma divisão entre corpo e alma. O médico tem cuidado do corpo, não da alma. Isso ficou muito claro. Os romanos, 2000 anos atrás, diziam corpore sano, mens sana in corpore sano. E isso ficou uma lenda. Mas então a medicina dividiu. O médico cuidava do corpo e os sacerdotes, os espíritas, os espiritualistas cuidavam do espírito. Nessa divisão do corpo, houve uma dissociação entre o pescoço, a cabeça. Eu sempre digo que eu estou meio fora da minha época. A medicina, no determinado momento, já atarrachou a lâmpada da cabeça, pôs de um lado e cuidou do que embaixo. Todas as áreas da saúde fizeram isso. Daí isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Dentista é a mesma coisa. Não trabalha essa conexão com o corpo. Não. E tem total relação. Aí que está, essa divisão. Acontece o seguinte, quando você começa a juntar as duas coisas, você começa a ver que existem essas ligações. Tanto que hoje em dia o órgão mais inervado não é o cérebro, é o intestino. Então, quando a gente pensa com o intestino, tem aquela velha piadinha, né? Que a gente não pode contar aqui, mas uma velha piadinha, depois eu conto. Então, essa velha piadinha diz muito claramente isso, que é a importância de se juntar essas emoções. Agora, nós estamos numa fase ainda de transição, na minha opinião. Nós estamos numa fase em que havia uma cisão completa entre o corpo e a mente. Agora estamos numa fase, como todo movimento da humanidade é pendular, nós estamos de um extremo a outro, até que se encontre o equilíbrio. Então nós vamos passar por uma fase em que a emoção é tudo. Depois vamos voltar para uma fase em que a emoção é uma parte e o corpo é uma parte. E assim vai até o ponto que nós chegarmos no equilíbrio. Basicamente é essa a minha concepção disso daí. Não sei se eu respondi isso. É exatamente esse é o meu pensamento, e da fisioterapia é a mesma coisa. Excluímos a cabeça, tiramos, desrosqueamos, trabalhamos aqui. O psicólogo talvez tenha uma visão contrária, trabalha só aqui e esquece aqui. O dentista trabalha aqui e esquece que tem uma influência do crânio, da cervical e de todo o corpo. Por exemplo, a minha mandíbula, se eu estiver torta, eu altero toda a minha postura. Então não adianta, por exemplo, muitas vezes eu coloco um aparelho para corrigir o dente e entorto todo o corpo. Acontece isso. Mas por quê? Porque por muitos e muitos anos atrás foi dividido, né? Felizmente, hoje eu ouço, chega paciente no meu consultório e fala, o médico falou que tem uma relação emocional. Eu falei assim, nossa, que maravilha. Estamos todos caminhando para o mesmo lado, né? Estamos todo mundo indo junto. Isso é bacana. Uma coisinha muito interessante que a gente observava muito no consultório. As pessoas às vezes têm um distúrbio digestivo e eles confundem isso com prenúncio de uma catástrofe, alguma coisa errada. Então isso é muito comum, sabe? Todo mundo já sentiu isso no próprio corpo. Eu estou com um pressentimento ruim, então saco mais de digestão. Mas 2 pum, passa na hora. Esse pressentimento. 2 pum, passa o pressentimento. Passa na hora, né? Eu tô com uma dor aqui, né? Passa. É isso. Essa outra teoria que é muito nova também, devido às capacidades intelectuais dos seres humanos, as reações emocionais humanas não são necessariamente desencadeadas por circunstâncias físicas ou sociais imediatas. Exatamente o que ele falou, mas também pode ser precipitadas por interferências, memórias, crenças ou imaginações. Então se eu fico imaginando, pode acontecer alguma coisa, mas e aquilo que a pessoa falou para mim? E se acontecer, se eu estou imaginando, eu não preciso nem vivenciar algo traumático. Aqui, pensa numa coisa que você não gosta. Na hora, ela só pensou, ela não vivenciou nada traumático, nada. Ela só pensou em alguma coisa que não faz bem, que ela não gosta.
na hora o corpo fica fraco, né? Então, a gente não precisa necessariamente passar por situações traumáticas. Se eu estiver pensando em algo traumático, dramático, triste, né? Porque é normal, nossos pensamentos, ele vai buscar algumas coisas, né? E às vezes a gente vai com um pensamento triste, vai lembrar de alguma história, é natural. Só que o que eu preciso fazer? Tentar driblar aquele pensamento. Deixa aquele pensamento passar. Só que o que a gente faz? Ai, hoje é terça-feira, ai, falta muito ainda para sexta-feira, ai, mas eu vou ter que trabalhar muito. A gente faz o quê? Mergulha naquele pensamento, né? E aí vai surgindo vários problemas, nosso corpo vai sofrendo. Eu preciso deixar aqueles pensamentos ruins passarem. Isso é um treino, né? Não é de um dia para o outro que eu vou virar um monge e agora, a partir de agora, só tenho pensamentos positivos. Não é assim, é um treino. Por quê? Porque nós somos criados, aqui as nossas memórias, as nossas crenças, nós somos criados a ser como a gente é. A gente aprendeu a ser como a gente, não tem nada de errado em ser como a gente é. Nós somos todos perfeitos. Aos olhos de Deus, né? Nós somos todos perfeitos. Mas eu preciso aprender a lidar melhor com os meus pensamentos, com as emoções. E é um treino. E aí tem o yoga, tem a respiração, tem meditação, tem terapia, tem exercício, tem um mundo, ou supera, tem um mundo de coisa que você pode fazer para melhorar as suas emoções. Né? Desenvolvimento. Aqui é um excelente. Aproveitar. É lógico, mas por quê? Porque aqui é um encontro onde eu duvido que qualquer encontro que você vem aqui, você não saia feliz daqui, que você aprendeu alguma coisa, que agregou algo na sua vida. Todo aprendizado nos faz bem, né? Então, são coisas que eu posso fazer no meu dia a dia para me ajudar, tá? Então, isso é muito importante para a gente melhorar as nossas emoções. Como é que as emoções são formadas? Primeiramente, né, pelos fatores externos. As coisas que acontecem, por exemplo, eu provoquei um fator externo nela, não foi? Pensa numa coisa que você não gosta. Os meus sentidos aqui, o ouvido dela ouviu algumas palavras, pensa numa coisa que você não gosta, ela imediatamente trouxe na memória, sei lá, Palmeiras, pensou no Palmeiras ali e ficou. Pensou no Palmeiras, ficou fraco, não. Aí eu pensou no Corinthians. O Corinthians é forte. Olha lá, eu sabia. Na hora que eu vou fazer, pensa uma coisa forte, ela, Corinthians. Então, os fatores externos. E o que são os fatores externos? São os nossos estereoceptores, são a forma que a gente capta as informações do ambiente. Visão, audição, tato, olfato. Quem nunca sentiu aquele cheirinho de café, né? Lembra até da casa da avó, né? Ai, esse bolo, nossa, parece um bolo que minha avó fazia. Né? É uma informação externa, né? E essas informações podem trazer coisas boas ou coisas ruins. E essas coisas que a gente não escolhe, vêm as informações, eu já tenho ali na minha mente as crenças, que são as memórias, o que significa, por exemplo, o cheiro de um bolo de fubá. Para algumas pessoas vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, para outras vai lembrar que a mãe punha de castigo lá e tomava uma palmada na bunda. Era uma coisa ruim. Cada um tem as suas crenças, as suas experiências que viveu lá atrás, né? Os meus fatores externos e de alguma forma eu posso controlar, como eu falei. Eu escolho aquilo que eu ouço. Eu não ponho, não é preconceito, não é discriminação, não é nada. Mas eu escolho o tipo de música que eu ouço. Eu não ponho, por exemplo, um rap que só fala de tragédia, de droga, de um monte de coisa. Não ponho um funk numa festa, quando tá todos os amigos, todo mundo dançando, fazendo bagunça, ok, tudo bem. Mas na minha casa, para eu ouvir uma música, eu não vou pôr um funk para eu ficar lá, né? Dançando, não vou. Eu prefiro uma música que tem uma mensagem, que tem uma letra bonita. São as informações que eu estou recebendo, né? Estou recebendo aqui uma música, eu gosto muito de músicas que tenham principalmente mensagens positivas, né? Porque é a informação externa que está vindo aqui, eu estou ouvindo isso e aquilo está mexendo com o meu corpo.
E quando você tem um vizinho que surpreende essas coisas, Aí, qual a solução viável? Viável não, né? A solução real para isso? Ligar de carro. E aí, assim, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que arrumar alguma forma de lidar com isso, né? Porque não dá para você ficar o resto da vida ouvindo aquele funk todo final de semana, 3, né? Então, é muito importante que você perceba os fatores externos, né? Com quem você está se relacionando, com quem que você, as notícias que você está ouvindo, os cheiros que você está sentindo. Eu estou sentindo cheiro aqui de flor, de natureza, ou estou sentindo só cheiro de poluição? A própria não é nem só a própria fumaça, né, do trânsito, a própria informação daquela poluição, aquilo afeta a gente. Não só a própria sujeira, mas a informação. Nossa, estou sentindo cheiro de fumaça, né? Essa informação já traz uma sensação para o nosso corpo. Tá? Fatores externos, então, são os nossos sentidos. Né? Então, essa primeira parte começa a construir as nossas emoções. Mas, os fatores internos, como é que está no meu corpo? Né? Por exemplo, estou com uma dor na coluna. A dor em si é um fator interoceptivo. Então, se eu estou com dor, é difícil você ficar com dor, com aquela mega dor felizão, né? Quem fica com dor feliz? É duro. Então é uma informação já, ó, tá doendo. Você fica irritado, fica chato, fica um monte de coisa, né? Por quê? Existe uma informação ali interna no meu corpo que está chegando no meu cérebro ali e vai moldar a minha emoção. Assim como, por exemplo, se eu tenho uma gastrite, meu estômago não está funcionando legal, estou com o intestino preso, estou com dor de cabeça, enfim, todas as informações internas do meu corpo somam junto com as informações externas para começar a formar as emoções. Mas as minhas crenças, são as minhas memórias, as coisas que eu aprendi. Por exemplo, alguém falou do ar-condicionado, né? Não sei o que você falou, né? É uma crença que o vento gelado vai me dar resfriado, vai me dar dor, vai me dar alguma coisa. Por quê? Porque em alguma vez, alguma experiência, passou um momento que estava com ar-condicionado, algo que foi impactante, só que o que nosso corpo faz? Volta aqui, ó, uma informação exteroceptiva. Ele capta aquele frio, ele capta aquela sensação do ar gelado, e aí fala assim, toda vez que agora eu tomo um golpe de vento, estou resfriado. Meu pai é assim. Meu pai não anda descalço. É tão engraçado que uma vez, eu nem moro mais com ele, mas quando eu morava na casa dele, uma vez eu estava na ponta da escada assim, eles subiram, estava um dia meio fresco, assim, não nem calor, nem frio. E eu estava sem camisa. Ele me olhou sem camisa assim. Porque para ele, aquele tempo que estava, já dava um resfriado nele. Mas eu ando descalço, fico sem camisa, fico no ar-condicionado e não pego resfriado, não fico com dor, não fico com nada. Por que eu não fico e ele fica? É porque no tempo do seu pai, no nosso tempo, eram puxões de orelha, né? Sim. Não fica o pé no chão. Exatamente. Imagina assim, ó, a mãe dando uma chinelada, aquele frio, né? Você tomando a chinelada. A informação que é registrada no seu cérebro, né? Não é a chinelada da mãe que é o problema, é o frio. É o frio que o seu corpo vai registrar. Lógico, vai registrar a chinelada também, né? Mas vai registrar muito mais o frio. Se naquele momento a mãe está passando ali um cafezinho, talvez aquela pessoa nunca mais consiga tomar um café gostoso. Por quê? Porque o corpo registrou um fator externo, né, que é o paladar, né, ele registrou aquilo como algo agressivo. Mas o que é agressivo? Foi aquela informação que estava acontecendo naquele instante. A mãe brigando para tirar o pé do chão, para lá, e naquele momento você estava tomando um cafezinho ou sentindo o cheiro de café. Então o nosso corpo vai gravando tudo isso. A somatória disso tudo vai criar as emoções. Então eu tenho um estímulo externo que me afeta. Meu estômago não está funcionando direito. E aí a minha mãe falava que se tomar leite com manga mata. Né? A soma de tudo isso vai me trazer uma emoção. Uma tristeza, uma raiva, uma angústia, uma ansiedade. Enfim, vai me trazer, né, as emoções que cada um vivencia na sua maneira. Tá? Então, a partir disso aqui, vai se formando emoções. Então, se eu começo a controlar os fatores externos, né? Controlo aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu sinto o cheiro, as pessoas que estão me tendo contato. Se eu cuido dos fatores internos, cuido do meu corpo, faço um exercício,
faço uma alimentação, uma boa alimentação, que é a alimentação que todo mundo faz, uma boa alimentação, se eu faço uma osteopatia, se eu faço um pilates, um yoga, uma meditação, eu estou cuidando dos meus fatores internos. Para quê? Para que não tenha uma aferência, que a gente fala que é uma informação que vem do corpo para o cérebro, eu não tenho uma aferência mais suave. Então não vai chegar um bombardeio de informação ruim para o meu cérebro em relação ao corpo, começa a chegar informações boas. Ó, seu corpo está legal, está flexível, está movimentando, não tem dor, os órgãos funcionam legal. Então as informações que estão chegando estão legal. As minhas crenças, isso aqui que a gente precisa muito analisar e pensar sobre as nossas crenças. Por quê? Porque a gente aprende desde lá, de 5 anos, que eu não posso andar descalço porque eu pego resfriado. Aí eu tenho que questionar, se eu quiser mudar a minha crença, aquilo que eu acredito, eu preciso questionar aquela crença, né? Mas será mesmo que andar descalço dá resfriado? Por que eu pego resfriado e o fulano não pega? Ah, mas se fosse assim, né, eu estou questionando até que uma hora aquela crença deixa de ter uma força muito grande e ela cai por terra, né? Ou eu construo novas crenças mais positivas. Não, eu posso andar no chão porque o chão faz bem, o contato do meu pé com o chão faz bem para o meu corpo, meu pé vai se equilibrar melhor, eu vou fortalecer vou até ter uma dinâmica melhor na musculatura dos meus pés, eu posso colocar meu pé numa água fria que não vai ter problema, né? E eu posso ir aos pouquinhos testando, né? Bom, hoje eu vou colocar só um pouquinho do pé no chão aqui, ó. Não peguei resfriado. Amanhã eu vou colocar o pé metade. Não fiquei resfriado. Estou mudando o quê? Minha crença. Amanhã eu piso com o pé esquerdo inteiro no chão. Peguei resfriado. Estou mudando a minha crença. Aí sim eu vou poder ter uma emoção um pouco mais positiva em relação àquilo que eu estou vivenciando. Então eu posso sim modificar tudo isso aqui, ou controlar tudo isso aqui. Tá? Posso comer de tudo que tem na mesa agora? Porque de repente nada pode comer mais. A minha visão, Posso comer tá? tudo. E assim, hoje eu sigo uma alimentação mais regrada, né? Porque não dá pra. Bem se vê que não dá pra eu comer tudo que tem em cima da mesa. Apesar que hoje tem um café aí que é difícil, né, Renata? Hoje é dia de festa, hoje pode. Mas assim, ó, eu acredito que se eu tenho um funcionamento do meu corpo funcionar normal, por exemplo, eu sei que o meu rim ele retém mais líquido do que ele deveria, por programas biológicos, por coisas que acontecem comigo. Eu sei que o meu fígado estoca mais energia do que ele deveria. Eu sei que o meu intestino absorve mais nutrientes do que ele deveria. Eu não posso chegar numa mesa e comer tudo que eu quiser. Uma pessoa que tem a tendência a ser má vai sinal o quê? Que todos os órgãos dela funcionam normalmente. Então ela absorve a quantidade de nutrientes normais, o rim funciona normal, absorve e elimina a quantidade de líquidos necessários para o corpo, o intestino, tudo funciona legal. Então, de certa forma, essa pessoa pode comer tudo que ela quiser, entende? Sem exageros. Posso comer um doce, posso comer um salgado, posso comer fritura, posso comer de certa forma o que quiser. Mas aquilo que eu falei, se eu quero melhorar meus fatores internos, obviamente que quanto mais saudável for a minha alimentação, melhor as informações. Por exemplo, estou aqui tranquilo, vou na feira. Aí vou no rádio ouvindo notícia que caiu um prédio não sei aonde. Aí chego na feira, como aquele pastel cheio de gordura. E aí tomo um caldo de cana que não estava gelado. E aí minha mãe falava que tomar caldo de cana quente dá dor de barriga. Qual o resultado de tudo isso? Chega na casa. Exatamente, chega na casa e vai ter uma emoção negativa aqui também, né? Então, assim, se eu puder melhorar as situações da minha vida, é muito melhor. As emoções e as respostas do nosso corpo. É mais ou menos, começamos a falar um pouquinho disso. Então, quando eu tenho uma emoção, após gerar uma emoção, teremos uma resposta de todo o sistema eferente e uma resposta humoral. Eferente é o quê? É uma informação que vem do cérebro para o meu corpo. Que é exatamente o que eu fiz com ela. Pensa uma coisa ruim. Pensou? Vem uma aferência, uma eferência, vem uma informação para todo o corpo dela de fraqueza. O corpo dela ficou fraco. E uma resposta humoral. O que é uma resposta humoral? Faz parte da nossa parte endócrina, parte hormonal. Então, quando eu tenho muito tempo mantido sensações
né, traumáticas, conflitos que a gente passa na nossa vida, se eu mantenho isso, eu vou ter alterações hormonais no meu corpo. Aí eu vou começar a ter problema na tireoide, vou ter problema, por exemplo, com obesidade, problemas como hipertensão arterial, enfim, outros desequilíbrios vão acontecendo sistêmicos no meu corpo por conta da tensão mantida. Então, se eu mantiver uma tensão emocional negativa por longo tempo, eu vou trazer várias consequências no meu corpo, principalmente hormonais. Tá? Então, em resposta ao sistema nervoso autônomo simpático, que é o sistema que eu estou desperto, que eu estou ligado. Então, de dia, o meu sistema simpático está mais ativo, que é aquele que eu vou para a luta, eu vou caçar, eu vou trabalhar. E o meu sistema parasimpático, ele está mais desperto à noite, quando eu vou descansar, vou repousar. Então, em resposta ao sistema nervoso autônomo simpático, uma emoção negativa gera um aumento das contrações dos fibroblastos, que são células dentro dos músculos, tá? Miofibroblastos, células da musculatura lisa da matriz extracelular das faces em movimento. O que eu quero dizer? Muito técnicos, né? Mas o que eu quero dizer isso? Quando eu passo por uma sensação negativa por muito tempo, os meus próprios músculos, as fáscias dos músculos, que é um tecido que envolve todo o músculo, que ele ajuda a nutrir, ajuda a movimentar o nosso movimento, elas entram em tensão. Então, naturalmente, se eu penso, que é exatamente o que eu fiz com ela, pensa numa coisa ruim, as fáscias do corpo dela entraram toda em tensão. Quando entra em tensão, diminui o que? A vascularização. É uma microvascularização. É uma vascularização muito sutil que acontece em todo o nosso corpo. Quando diminui a oxigenação, quando diminui a vascularização, o que acontece? Bom, fico fraco. E a eletricidade também. Sim, também tem a questão neural, né? Então, se eu tenho uma... Exatamente. O nervo também ele é vascularizado, né? Então, se ele não tem uma boa vascularização, fica fraco e eu perco a força. Tá? Então, isso aqui nada mais é que o meu sistema simpático ele é ativado e ele joga uma informação para todo o meu corpo, principalmente, né, de ficar mais fraco, ficar mais contraído, ficar mais tenso. Isso a longo prazo começa a desenvolver as dores. Então, se eu fico, imagina assim, ó, se eu estou aqui, ó, meu corpo em pé, mas eu estou relaxado. Agora imagina eu ficar aqui, ó. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Um pouquinho tempo, né? Talvez alguns minutos, talvez, né? Agora imagine você com pensamentos negativos, imagine como se você estivesse assim, ó, o dia inteiro. Vai cansar, vai doer, vai incomodar, né? É como se eu estivesse assim. Levanta o braço aí, o braço levantado um pouquinho, enquanto eu vou falando. Quem for cansando pode ir abaixando o braço, tá? Só para você sentir no seu corpo o que é uma emoção negativa. É você, já cansou? Se eu fico muito tempo pensando em coisas ruins, vivenciando coisas ruins, é exatamente isso que está acontecendo. O meu corpo vai entrando em contração, cansaço, e aí dor e fadiga. Tá? As doenças autoimunes são. Sim, porque eu falei do slide anterior, né? Que tem uma questão, uma mudança hormonal. Então pode ter uma influência no sistema imunitário também, tá? Imunológico. Na verdade, sim, quando eu trabalho bastante com o lado das emoções, sempre tem um fator emocional. Todas as doenças, sempre tem. Pode não ser o pivô, mas sempre está envolvido, tá? Eu, particularmente, acredito que a maioria é o pivô, tá? Se esse estado emocional, que eu acabei de falar, se esse estado emocional é mantido cronicamente, a matriz extracelular, que é bem profundo lá no músculo, é a matriz do nosso músculo, sofre um remodelamento na sua constituição física, aumentando o número de miofibroblastos e colágeno, passando para o estado menos fluídico, consequentemente aumentando as densificações. O que significa? Quem fez o movimento aqui, cheguei aqui e travou. Por quê? Porque tem menos fluido no seu corpo. Nosso corpo, 70% é líquido. 70% do nosso corpo é líquido. Então, se eu começo a ter muitos pensamentos negativos, coisas que afetam muito as minhas emoções, eu vou diminuindo essa quantidade de líquido. O que acontece? Se eu não tenho líquido, meu corpo não consegue internamente ter os movimentos normais. Vou fazer o movimento, não vai.
daqui não passa. Travado. Por quê? Porque existe uma rigidez. A rigidez vem da onde? Uma falta de lubrificação, uma falta de hidratação dos próprios tecidos do nosso corpo. Tá? Faz Isso sentido? leva a uma coisa muito importante, que já que nós somos 70% do corpo nosso é água, e as emoções têm tudo a ver com a água. Sem dúvida. Eu sempre gosto, quando a gente tem mais tempo de palestra, de curso, eu gosto de passar um vídeo de um cientista que ele chama Masaru Emoto. Acho que o senhor deve conhecer, você já viu. Ele fez uma experiência onde ele colocou copinhos de água, né? E aí ele foi emitindo palavras naqueles copinhos de água. Né? Ele foi analisar depois a molécula de A água. emoção da água, né? Isso. Aí ele foi analisar as moléculas de água. As palavras, as águas que eram influenciadas por palavras como ódio, raiva, a voz do Hitler, as moléculas de água ficavam completamente distorcidas. Você nem conseguia dizer que aquilo era uma molécula de água. Em contrapartida, as moléculas de água que eram influenciadas por uma música de Bach, palavras como obrigado, amor, palavras mais positivas, elas ficavam lindas. É um estudo maravilhoso. Quem quiser ver, procura lá no YouTube, tem um monte de vídeo ele chama Masaru Emoto, tá? É no japonês. É muito legal esse estudo. Depois desse estudo, que eu comecei a perceber principalmente essas informações externas. Porque aquilo que eu falo, se eu falo com uma pessoa, se eu xingo uma pessoa, aquilo afeta as minhas próprias moléculas. As minhas moléculas estão sendo afetadas. Se eu xingo, estou no trânsito, alguém me fechou, o que eu fazia antigamente? O que isso está fazendo com aquela pessoa? Não, porque o cara muitas vezes nem ouviu. O que está fazendo comigo? Está acabando com o meu corpo. Mas se ele ouviu, eu ficava bem realizado. Daí fica feliz. Hoje, eu tento, é que eu falei assim, é difícil a gente controlar algumas situações, mas hoje eu tento, a hora que vem, alguém me fecha, abençoado, vai com Deus, tá com um mais pressa que eu, vai. E a fibromialgia, se você for analisar as pessoas que foram diagnosticadas com fibromialgia, são pessoas extremamente com pensamentos negativos. Extremamente. Até hoje no meu consultório eu nunca avaliei uma pessoa que é fibromialgica que não é uma pessoa que está sempre pensando em coisas negativas. É uma pessoa extremamente desvalorizada, porque ela se sente muito desvalorizada e muito impotente em várias situações da vida dela. Então ela fica constantemente nisso aqui. Então o corpo dela está sempre seco, não tem movimento, e aí vai doer o corpo todo, obviamente. Tá? E aí o Dr. Hammer, que é uma nova medicina germânica que eu gosto bastante, ele vem com uma explicação muito clara, né, sobre essa questão das emoções. Ele fala assim que todo choque emocional que a gente sente, nosso cérebro capta aquela informação, porque você falou assim, eu tenho uma emoção, né, eu passei por algo, eu tenho uma emoção, meu cérebro capta aquela informação e ele vai imediatamente mandar aquilo para o meu corpo. Então, dependendo da emoção que eu vivencio, eu vou desenvolver um problema biológico, né, ou uma doença. Então, relacionado, por exemplo, ao sistema musculoesquelético, está sempre relacionado a sentimentos de impotência e desvalorização. O que quer dizer isso? Quando eu passo por sensações na minha vida, onde eu não sou valorizado como eu acho que deveria ser. E isso é uma coisa natural do ser humano, né? A gente está constantemente buscando valor no relacionamento de casal, buscando valor dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos, buscando valor dentro do trabalho, porém, dificilmente isso é retornado como a gente gostaria que fosse. Né? Dificilmente a gente recebe a valorização do outro como a gente gostaria que fosse. E aí que a gente muitas vezes entra nesse problema biológico. Isso vai se somando porque, meu pai não me liga, minha mãe não sei o quê, meu chefe não me valoriza. Então, nós vamos sempre entrando nessas questões de desvalorização. E aí eu vou desenvolver um problema que está relacionado ao sistema musculoesquelético. Então, os conflitos biológicos estão sempre relacionados ao conflito de autodesvalorização. Refere-se a uma perda da autoestima ou um valor de si mesmo. Então, são pessoas, por exemplo, as pessoas que sofrem bastante com dores, sempre são pessoas que têm uma baixa autoestima. Pessoa que tem, por exemplo, a fibromialgia, normalmente é uma pessoa que tem uma baixa autoestima bastante intensa. Né? E não se sentir capaz de fazer as coisas. Por exemplo, por
que atletas têm muita lesão justamente naquele movimento que ele faz? Não é pelo uso excessivo, é porque ele se sente desvalorizado por aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, fui lá, entrei no jogo, fiz um gol, no próximo jogo o técnico coloca ele no banco. Pô, eu joguei, fiz gol, e o meu técnico não me valoriza. Aí no próximo jogo o técnico vai e coloca ele de volta. A hora que ele vai dar um chute, que ele tem a resolução do conflito, ele tem um estiramento muscular. Não é pelo chute, porque todo mundo faz a mesma coisa, tem o mesmo treino, tem a mesma alimentação, todo mundo ali fisicamente é igual. Por que uns têm lesões e o outro não? É aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está vivenciando. Isso muitas vezes vai definir quem tem mais lesões e quem tem menos lesões, quem tem mais dor e quem tem menos dor. Tá? Então, quando eu vivencio muito isso, quando eu estou muito nesse conflito de me sentir desvalorizado, me sentir impotente, numa fase ativa do conflito que a gente fala, é bem comum aparecer isso aqui, ó, osteoporose e osteopenia. A osteopenia já é, muitas vezes, quando eu tenho osteoporose e depois eu evoluo para uma osteopenia, sinal que eu já estou numa fase de cura. Eu já estou conseguindo reverter aquela desvalorização que eu tive. Agora, se eu estou numa osteoporose, é sinal que eu estou vivenciando alguns processos de desvalorização na minha vida. Então, qual que é o segredo de tudo isso? Em relação especificamente a isso, também, mas em relação principalmente a isso aqui, a esse conflito de autodesvalorização, o que eu preciso fazer? Sabendo que dificilmente a valorização vai vir do outro como eu gostaria que viesse. Existe um texto, um pequeno texto, que onde diz: o próximo mais próximo sou eu. Muito bom, excelente. Certo? Então, eu sou a primeira pessoa a me aceitar, a me amar, a ver a minha própria capacidade e não esperar do outro me ligar. Excelente. Eu ia entrar numa sua, dizer o seguinte: um dos motivos pelos quais a gente entra em autovalorização é criar expectativas a respeito do outro acima da realidade. A gente não pode criar expectativa do que você vai pensar a meu respeito. A gente tem que criar expectativa daquilo que eu vou pensar a meu respeito. Exato. E aí que você começa a afundar. Essa é a chave de tudo. Eu preciso me valorizar em todos os aspectos da minha vida. Tenho que me valorizar como filho, como marido, como trabalhador. No dia que eu for ser pai, como pai, como tudo, como palestrante, não, sou um mediador, como mediador. Eu tenho que me valorizar. Não adianta eu esperar que todo mundo vai gostar da informação que eu estou dando. Nem Jesus agradou todo mundo, porque eu, mortal, vou agradar, né? A chave de tudo é isso. Eu estar mais próximo de mim mesmo. A pressão de fora é grande, né? É muito grande. A gente vive hoje numa era, né, do conhecimento, de que tem que ser melhor, eu tenho que ser tudo. Os suicidas aí, cara. Olha o nível de suicídio que existe no mundo. Por quê? As comparações. Assim, nossa, se eu me comparar profissionalmente com outras pessoas, com colegas que se formaram junto comigo, vou gerar uma comparação. Com alguns eu vou falar assim: nossa, estou melhor que aquele ali. Nossa, mas aquele ali, olha, está bem melhor que eu. Né? E tantos conhecimentos, diante de certas situações, é difícil chegar ao denominador comum. Como é difícil, mas aí, diante de um problema, assim, é exatamente essa questão. Por exemplo, praticar algumas ferramentas que ajudem a me conectar comigo mesmo. Meditação, espiritualidade, terapia, autoconhecimento, tudo que me faz aprender a me valorizar. Literalmente isso. Se eu não me sinto capaz, eu tenho que praticar algo que me faça sentir capaz, me faça sentir forte. Hoje tem muitas ferramentas, né? PNL, coaching, tem um monte de coisa que nos ajuda a fortalecer mentalmente. Então o segredo é exatamente esse: eu fortalecer a minha mente para que a minha mente possa permitir que o corpo se fortaleça. Mas também não pode ficar de braços cruzados esperando de cair do céu as coisas. Para mim não existe isso, né? Eu posso ter um pensamento positivo, né? Aqui, quero 1 milhão, quero 1 milhão, quero. Também não adianta. Não vai cair 1 milhão no meu colo aqui, né?
Agora, Porém, eu fazer uma meditação, pensar sobre isso. Poxa, eu quero 1 milhão. Tá, mas o que eu vou fazer? o que eu vou fazer para conseguir esse 1 milhão? Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá no desenvolvimento lá com a Renata, eu vou ter que trabalhar mais no meu consultório, né, para um dia, quem sabe, esse 1 milhão caiu no meu colo. Caiu. Só muito, né? Caiu, cai, né? Pode, pode. Volta slide que eu perdi o que acompanhou. Eu acho que também importante, obrigada. Não, pode falar. É reconhecer que a gente tem limites também. Sim, Porque você lógico. também não pode viajar achando que você pode tudo. Você tem uns limites. Então, dentro da sua limitação, você tem que trabalhar. Não pode ficar também estressado, querendo dizer Exatamente. inatingível, né? Exatamente. A gente tem que pensar logicamente. Né? Isso é possível eu alcançar na minha vida? Realidade. Quando que é possível eu alcançar? Quando que é possível alcançar 1 milhão? Daqui uma semana? Não vai ser. Daqui, sei lá, alguns anos? Talvez, quem sabe, né? O sentimento de culpa transferido para o cérebro e para as nossas glândulas hormonais, etc., pode provocar o câncer. Sim. E assim, ó, lógico, não a culpa especificamente, mas qual foi o sentimento por trás da culpa? Por exemplo, às vezes a culpa eu fico com raiva, às vezes eu fico desvalorizado, às vezes, depende do que eu senti naquele momento. Se eu sinto, por exemplo, muita. Deixa eu dar um exemplo aqui do câncer, por exemplo. Se eu sinto muita raiva, eu posso ter uma alteração na minha vesícula. Gastrite. Se eu tenho uma raiva, passo uma raiva dentro do meu território muito intensa, eu posso ter uma úlcera no meu estômago, uma curvatura menor no meu estômago. Se eu passo sensação, por exemplo, tive uma culpa e a sensação por trás dessa culpa é que eu não consegui digerir algo que passou. Eu posso ter um câncer no meu estômago. O câncer de mama está comprovadamente ligado, por mulheres, principalmente ligado a fortes emoções recentes. Isso está cientificamente comprovado. E tem um amigo meu que tem uma tese de doutorado que as enfermeiras que trabalham no terceiro turno nos hospitais têm uma incidência de 33% a mais de câncer de mama do que as mulheres comuns. Por quê? Porque você, uma responsabilidade nos hospitais durante a noite, como responsável pelo setor, você absorve toda aquela carga emocional muito pesada e ao longo da vida você acaba desenvolvendo essa patologia. Eu queria fazer 2 observações. Não sei se todo mundo sabe, eu sou patologista, né? Mestrado e doutorado nessa área de doenças, então eu estudo o contrário, né? Na verdade, eu passei a vida toda estudando a doença em si e sempre dizendo para os meus alunos assim, como eu sempre dei aula não só na área médica, a maior parte na medicina mesmo, mas na odontologia eu dizia assim, sim, o paciente tem um dente, mas de quem é esse dente? De quem é essa gengiva? De quem é esse tecido? Porque ele tem um contexto, né? Ele tem Tudo tem mas um contexto. a minha observação, hoje eu dou aula de várias coisas. Uma delas é habilidades socioemocionais, né? Para sempre os alunos do último ano de engenharia. Porque os alunos da área de exatas, eles têm muita dificuldade de saber lidar com as emoções, né? Então, uma das aulas que eles não gostam, né? Dessas aulas, óbvio, uma luta constante, porque para eles tudo é muito exato, então é muito complexo, mas a gente trabalha muito a questão das emoções. E aí tem um grande neurologista que eu acompanho muito, que eu adoro, que eu já dei aula com ele, que é o Pedro Calabrese, que tem vídeos maravilhosos de autoconhecimento. Ele é um médico da Unifesp, ele é neurologista, e ele trabalha com emoções, inteligência emocional. E ele diz assim, eu não evito as emoções, porque emoção é algo sistêmico, fisiológico, que eu não tenho controle, ponto. Por exemplo, eu estou nadando, vem um tubarão, eu fico falando assim, eu não tenho medo de tubarão, Não tem tubarão. Não existe isso, nós vamos ter frio na barriga, desespero, sair nadando desesperado, porque é um pânico quando eu vejo. Se eu falar tubarão, já começa a dar um pânico, né? Então, as emoções eu não controlo, mas eu entendo como elas funcionam em mim. E que o segredo de eu entender como elas funcionam é o que eu faço com elas. Então, o
que eu vou fazer com essa emoção? Sim, eu sinto pânico quando eu vou apresentar um seminário. Mas eu tenho que apresentar seminário porque a nota na faculdade 50% do seminário. Então eu tenho que apresentar? Sim. Como é que eu vou fazer? Se vira legal, controla a sua emoção. Você vai ter que fazer isso. Então, eu acho que um dos maiores segredos para a gente não adoecer frente àquela emoção é fazer uma das coisas que você falou, né? Somando com isso, que é o quê? Entender como ela funciona, respirar, saber o que fazer com ela, deixar ela passar e aí eu ter um resultado. Né? Porque a maior dificuldade é a gente ter esse controle, né? Da questão da ansiedade, da questão, porque tudo isso a emoção nos traz, né? Eu sinto um cheiro, eu tenho saudade. Eu posso chorar da saudade? Sim, eu posso chorar e tudo bem. Então essa é a terceira coisa que eu queria falar. E é o que a Renata falou, não tem nada de errado em sentir. Mas desculpa, viu? Não, eu acho que é isso que essa coisa de professor, a emoção. Não, mas é emoção, né? Tem que pôr pra fora a emoção, né? Então não tem nada de errado eu sentir. Eu tava conseguindo ficar quietinha, mas O que é um problema? Quando eu estou todo dia revivendo aquela mesma emoção negativa. Isso é um problema. Se eu fico lembrando de uma história todos os dias. Eu fico todo dia contando aquela mesma história que fulano e tal falou aquilo pra mim, que não foi um absurdo ter falado aquilo pra mim. Eu fico todo dia aquilo, remoendo. Isso é um problema. Eu sentir não tem nada de errado. Não tem nada de errado em sentir. Porém, eu tenho que passar por aquilo. Tem uma, independente da religião de cada um, mas tem um vídeo do Papa Francisco que ele fala algo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim: se você tem um problema, não se desespere. Supere. Se você não puder superá-lo, suporte-o até que você possa superá-lo. E é isso. Né? Tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir superar imediatamente. Perdi um ente querido. Não vai ser de um dia para o outro que fala, nossa, tá tudo bem, tá com Deus, blá, blá, blá. Tá, mas e a saudade? E o sentimento? Um monte de coisa. Não vai passar de um dia para o outro. Porém, não dá para eu ficar anos vivendo aquele luto. A minha vida, aquela pessoa não está mais entre nós, mas a minha vida continua, está aqui. Eu preciso continuar vivendo feliz, fazendo o meu corpo o melhor que eu posso. Então, mas aí depende, porque nós somos únicos. Sim. Não tem duas pessoas iguais. Então, e cada um tem um tipo de pensamento, como filtrar essa emoção, como ela vai trabalhar. Tem umas que tem necessidade de conversar sobre aquele problema, outras já isso, procurando sempre uma ajuda, porque ela retém aquela coisa negativa, seja ela qual for, e ela precisa ser trabalhada. Mas ela fala assim, cada ser humano, por ser único, trabalha de uma forma. Por isso que eu falo assim, ó, por isso que eu falo assim, ó, vai fazer meditação. Mas talvez para você não funcione a meditação. Vai fazer yoga, terapia, vai trabalhar sua espiritualidade, vai em treinamento de PNL, de coaching, tem um mundo de atividade física, tem um mundo de coisas que dá para fazer para a gente poder superar aquilo que a gente passou, por mais traumático que tenha sido. Por mais traumático que tenha sido. Mas tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Se eu não consigo, muitas vezes eu consigo superar sozinho, né? Mas às vezes eu preciso de ajuda. Né? É a mesma coisa, por exemplo, eu trabalho muito com tratamento de coluna. Tem coisas que você fizer um exercício, você fizer um fortalecimento, vai te ajudar, você vai conseguir passar aquela dor sozinho. Tem coisas que não, que vão ter que ir lá na sua coluna, dar um estralinho ali, trabalhar um órgão, pronto, melhorou. Mas eu preciso de uma ajuda, preciso de um estímulo externo, né? E a nossa mente é a mesma coisa. Precisa, muitas vezes, de uma ajuda ali, de um psicólogo, enfim, de Deus, do que for, do que você preferir, né? Da sua tendência a procurar ajuda, tá bom? Mas sem entender, né? Porque cada um, a emoção vai ser de uma forma. Sim, exatamente. A gente Cada pessoa pode passar todo mundo aqui a mesma situação. Cada um vai sentir de uma forma. A gente passa todo mundo aqui. De repente entra um ladrão aqui. Cada um vai sentir de uma forma. Eu vou sair correndo. Ele vai querer bater no ladrão. E às vezes a reação vai fazer aquele chinelo da mãe, né? Hã? E muitas vezes as reações que ainda Sim, é tudo As lá. crenças, né? As nossas crenças, as nossas crenças, elas são formadas principalmente até os 6, 7 anos de idade. Então, por isso que é muito cuidado, as informações. Hoje, a criançada com
com laptop, celular, né? Assiste cada porcaria, cada barbaridade no YouTube, que a gente tem que estar de olho. Por quê? É o que eu falei assim, ó, se a criança está imaginando algo, ela está construindo ali as crenças dela. Ela pode criar as crenças dela a partir do desenho que ela assistiu, uma porcaria que ela assistiu no YouTube. Então tem que, os pais, cuidado com o que ele está assistindo, cuidado com o que ele está vendo, porque ele repete comportamentos que ele vê no desenho. É incrível ver isso. Né? E a minha geração era a televisão, né? Nossa, ficava horas na televisão. E quando a gente é criança, a gente é muito reprimido, né? Exato. Os meninos, então, não chora, não pode chorar, não sei o quê, né? É reprimir literalmente nossas emoções. Então, põe para fora mesmo, para que a gente processe essa informação, né? A gente precisa processar a informação. Então, quando eu passo por momento, por exemplo, por situações repetitivas na minha vida, é a hora que vai começar a aparecer as doenças crônicas. Por exemplo, tendinite, vou ter uma artrose, vou ter uma hernia de disco, vou ter dores crônicas no meu corpo, uma fibromialgia. Então, se eu estou sempre revivendo sentimentos de desvalorização e impotência, é aí que eu fico nas doenças crônicas, tá? Para a gente finalizar, quero fazer um exercício com vocês. Descruzem as pernas. Não mudou lá, Não mudar. Relaxe a mão na coxa, aí põe a bolsa em cima da mesa. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para literalmente ativar uma área do nosso cérebro que está relacionado com o sistema parasimpático, que é o sistema literalmente de cura do nosso corpo. Ele pode nos ajudar no processo de recuperação. Então, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu peço que vocês sigam tudo que eu for falando para vocês fazerem. E esse exercício vocês podem fazer sempre na casa de vocês. Tá? É um exercício muito simples e bastante potente. Tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Cruzem as pernas agora. Cruzem as mãos. Quem conseguir, faz o seguinte: ó, estica a mão na frente, vira ao contrário, assim, uma em cima, outra embaixo, cruza, segura aqui e gira aqui para dentro. Isso. Quem conseguir manter assim, ótimo. Se não conseguir, está incomodando o braço, assim mesmo normal, tá? E encosta aqui no corpo e isso, fica relaxadinho aí, tá? Se ficar muito ruim durante o processo que estiver fazendo, pode descruzar e ficar assim, tá? Fechem os olhos agora. De olhos fechados, você vai movimentar o seu olho do lado direito. Como se você olhasse aqui, ó, para a direita. Olha aqui para onde está vindo a minha voz. Mantenha a cabeça reta, só o movimento do olho. E abra um sorriso. Isso, mostra os dentes, mostra um sorriso aí. Isso. E agora eu quero que você respire lentamente e profundamente. Bem lento. Inspire em 4 segundos. E expire em 4. Isso. Inspire em 4. E expire em 4. Isso. E agora eu quero que você vá buscar aí na sua memória um dia feliz. Mas um dia principalmente com pessoas que ainda estão presentes aqui, tá? Um dia que você se sentiu feliz, um dia que você se sentiu alegre, realizado, realizada. Que você possa ouvir o que você ouviu naquele dia. Talvez tenha pessoas próximas naquele dia que você possa sentir contato com as pessoas. Talvez esse dia tenha até um cheiro característico desse dia. Sinta esse cheiro. Veja o que você viu nesse dia. Eu quero que você viva um pouquinho nesse momento. Continue aí respirando lentamente, olhando lá para a direita, com um sorriso no rosto e revivendo isso que você viveu. Sinta o que você sentiu. Veja o que você viu. Ouça o que você ouviu. Quero ver o seu sorriso. Quero ver seus dentes. Dá um sorriso largo. Quando você olha para a direita e abre um sorriso, você ativa uma área cerebral
responsável por um sistema que vai te ajudar, principalmente nas dores. Isso, vive esse momento. Lentamente vá voltando para cá, vá soltando as suas mãos, descruzando os pés. No seu tempo, vá abrindo os olhos. Muito bem. Todos. Como foi esse exercício? Bom? Fiquem em pé. Eu dei uma de Roberto Carlos. As emoções? As emoções são lindas. Agora vamos refazer aquele teste do início. Quero que você perceba e você me fale aí. Melhorou, não melhorou? Tá? Primeiramente, aquele primeiro movimento. Solta a mão lá embaixo. Pode subir. Quem tinha dor nesse movimento? Ninguém tinha dor nesse movimento? Não? Tinha? Sentiu melhor agora? Melhorou um pouquinho? O movimento melhorou? Quem ia até aqui baixou um pouquinho mais? Achou? Para trás agora. Quem tinha dor nesse movimento? Diminuiu a dor ou continua igual? Não? Igual? Diminuiu? Um pouquinho? O movimento melhorou ou continua igual? Igual. A amplitude melhorou. A amplitude de movimento melhorou. Ótimo. É isso. Inclina para um lado e inclina para o outro. Esse é insuportável. Insuportável? Não melhorou? Ok. Tudo bem. O movimento melhorou ou continua travado igual? Ok. Sempre a gente vai observar alguma melhora. Né? Alguma melhora a gente vai ter. Você põe a mão no ombro, gira para um lado e gira para o outro. Sente o corpo girando mais? Sente que gira mais? Bem, pode sentar. De uma maneira geral. Desparafusou. Desparafusou? Desparafusou. De uma maneira geral, melhorou ou não? Quem melhorou, levanta a mão. Ótimo. Quem não melhorou nada, levanta a mão. Nada? Ótimo. Tá bom. Então isso é um exercício que você pode fazer sempre na sua casa. Cruza lá as pernas, os braços, fecha o olho, olha para a direita. Sente o cheiro de alguma coisa que você gosta, ouça um som que você gosta, sinta como se estivesse abraçando uma pessoa que você gosta, estimular todos os seus sentidos, de uma forma bem positiva, lembrar de alguma sensação, de uma memória positiva. Esse é um exercício extremamente potente, tá? Estou cansado, estou com dor no corpo. Testa, faz o teste que eu ensinei no começo, né, que vocês acabaram de repetir, e testa para você ver. Funciona muito bem esse teste, tá bom? Outras coisas, só para finalizar. São coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que são coisas que ajudam muito na questão tanto das dores como nas emoções. Meditação, principalmente exercícios respiratórios com hipóxia. O que é hipóxia? Quando a gente trava a respiração, principalmente nos movimentos respiratórios. Então eu respiro. Seguro lá até o máximo que eu conseguir e aí eu respiro de novo. Tá? São exercícios muito bons para essa conexão do corpo e da mente e ele libera também algumas toxinas do nosso corpo. Banho, quente e frio. Toma um banho quentinho e gostoso. Nos últimos 10 segundos, frio. Tá? Muito bom também. Sol, luz do sol muito importante. A gente está vendo essas luzes brancas aqui, são péssimas para o nosso corpo. Então tomar mais luz do sol. E à noite, diminuir o máximo de luz. Luzinha da televisão no quarto, janela. Né? O ideal é que a gente esteja num quarto escuro que eu não consiga nem ver minha mão.
Só que às vezes a gente tem uma venezianinha ali que passa uma luz lá de fora, né? Então é deixar o quarto o mais escuro possível, tá? Isso é muito importante. Jejum, óbvio, né? Vai numa nutricionista, faz uma coisa, né, certa, tá? É uma das coisas muito importantes para a gente auxiliar no sistema básico do nosso corpo. São coisas que vão ajudar a reinicializar o nosso sistema. Jejum é muito bom. Sede, passar sede é bom. Olha, por incrível que pareça, passar sede é bom. Hoje a gente tem, normalmente a gente ensina o quê? Toma água, toma muita água, bebe muita água, bebe muita água. Se eu quero resetar o meu sistema, ajudar ele a se recuperar, é importante passar sede. Quando a gente passa sede, a gente fica mais acolhedor, tá? Sentido de sobrevivência, instinto de sobrevivência. Se acabou a água, vamos todo mundo ficar junto, que a chance de a gente sobreviver é maior. Atividade física, yoga, como a Mariana falou um pouquinho para vocês, musculação, pilates, são os 3 que eu mais indico, tá? São 3 exercícios muito bons. Osteopatia, massagem, são coisas que realmente vai liberar, né, a coluna, os músculos, vai soltar mesmo. Menos ruído, né, a gente está em todo lugar, tem barulho, um monte de coisa, né? Então diminuir o ruído, diminuir, né, um monte de gente. Mais natureza, né? Aqui em Sorocaba a gente tem alguns parques muito gostosos. Tem o Chico Mendes aqui do lado, aqui, ó, um parque show de bola. Tem a prefeitura aqui que não é tão valorizado, mas é gostoso. Ler um romance com um filme, né, de chorar e de rir, né, muito bom a gente trabalhar as nossas emoções, né, fazer a gente. Eu particularmente gosto muito de filme de comédia, né, mas também gosto daqueles que trazem alguma emoção, né, que são aqueles filmes bonitos, né. É importante a gente trabalhar isso. Dar e ser agradecido. Isso é uma das coisas muito importantes. Hoje mesmo atendi uma senhora de ser, ela é psicanalista, ela falou, eu só atendo gratuitamente a comunidade. E aquilo me traz uma satisfação tão grande. Eu estou dando sem ter nada em troca, né? Então isso faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa mente, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço de coração a presença de todos.